já derrubaram governantes, políticos e pessoas públicas, chocaram a opinião pública e fizeram pessoas famosas virarem assuntos na mídia. Os escândalos sexuais sempre fizeram parte da nossa história, mesmo nos séculos passados, quando alguns assuntos eram considerados tabus. Pegou na mão do cara, se virou, virou as costas pra mim e foi continuar ficando com o cara. E eu fiquei com cara de otário, cara de bobo, com cara de corno. Motivados por amor, estratégias políticas, luxúrias, dinheiro, poder ou até mesmo por necessidade carnal, apresentamos alguns dos escândalos sexuais que viraram notícia. Confira hoje no Diário do Curioso. O reverendo Jimmy Swaggart foi um dos mais famosos e moralistas televangelistas que já existiu. Na realidade, pode-se dizer que ele foi um dos primeiros nesse tipo de pregação. Jimmy surgiu na TV americana na década de 80, com severas campanhas moralistas, entre elas um ostensivo ataque às músicas consideradas satânicas de Ozzy Osbourne. When you trust Jesus Christ, there is no more sin in your life. It's all gone. Para quem não lembra ou ainda não era nascido, Jimmy esteve no Brasil por 5 vezes, onde lotou estados como Maracanã e o Morumbi, com milhares de fiéis que contribuíam com suas missões. Convidamos a você para se unir a nós e aos milhares que estão reunidos no Morumbi para o grande culto de abertura da cruzada Jimmy Swaggart em São Paulo. No entanto, no auge do seu ministério, Jimmy foi pego frequentando assiduamente um clube de striptease em New Orleans. Além disso, descobriram que ele havia cometido adultério por 2 vezes e foi visto com prostitutas em um motel no Texas. Após seus deslizes morais, ele perdeu espaço na mídia e o seu ministério caiu em decadência em todo o mundo. Na ocasião, ele reconheceu publicamente ser viciado em pornografia desde criança. Eu pequei contra ti, meu Senhor. Jimmy pediu perdão e continua pregando, sem, contudo, ter o mesmo alcance que antes. Um outro caso que repercutiu no mundo inteiro envolve o ex-presidente norte-americano Bill Clinton e sua estagiária Monica Lewinsky. Em 1995, Monica iniciou seus trabalhos na Casa Branca e em pouco tempo acabou chamando a atenção do chefe. Foi então que iniciaram uma relação amorosa que quase culminou com a queda do então presidente. Deslumbrada com o andamento das coisas na Casa Branca, Monica resolveu ligar para uma amiga para contar que estava tendo um affair com o poderoso chefe. Acontece que a conversa foi secretamente gravada e o caso veio a público. Detalhes mais sórdidos da relação revelaram sexo oral na sala oval da Casa Branca, telefonemas de alto teor erótico e várias peripécias envolvendo um charuto e um vestido azul. Além da exposição pública, o caso resultou em um processo contra Bill Clinton em dezembro de 1998, por ter cometido perjúrio ao negar diante da população americana que tiveram uma aventura sentimental com a estagiária e por obstrução da justiça. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Mas, apesar de tudo, ele manteve-se no cargo até o final. E um outro caso extremamente popular colocou 2 figuras públicas do centro de muita polêmica, o príncipe Charles e a princesa Diana. O nobre casal britânico viveu uma sequência de escândalos durante seu conturbado casamento. Para quem não se lembra, eles se casaram em 1981 no chamado casamento do século. No entanto, o que parecia ser um conto de fadas acabou se transformando num grande pesadelo. Diana admitiu ter traído o marido com seu professor de equitação, James Hewitt, e sabia que Charles era amante de Camilla Parker. O teor do papo entre os dois foi gravado sem que eles soubessem. Em um determinado momento, Charles revela seu desejo de morar entre as suas pernas, e os dois iniciam uma conversa sobre como seria se ele fosse um absorvente interno. A fita acabou provocando verdadeira euforia na imprensa local. Charles e Diana se separaram em 1992, e 5 anos depois, quando se noticiava o namoro dela com o milionário Dodi Al-Fayed, a princesa morreu em um trágico acidente de carro. Algum tempo depois, Charles casou-se com Camilla Parker. E não dá pra falar em escândalos sexuais sem citar o ex-jogador Ronaldo, o fenômeno. Em 2008, o então jogador do Milan veio para o Brasil a fim de tratar uma lesão no seu joelho esquerdo. No Rio de Janeiro, Ronaldo acabou se envolvendo em uma confusão com alguns travestis. O jogador contou que tinha brigado com a então namorada Bia Antoni naquela noite. Ele havia assistido ao jogo Botafogo-Flamengo, primeira partida da final do Campeonato Carioca. Após a partida, Ronaldo disse que foi a uma boate na Barra e na saída passou por uma avenida e resolveu contratar garotas de programa. E chegando ao local, eu
comprovei que se tratava de travesti e eu tentei concluir ali, de modo que eu pudesse voltar para casa, já arrependido, obviamente, de ter feito aquela escolha. O travesti André Luiz Ribeiro Albertino, conhecido como André Albertini, confirmou que o jogador não percebera sua condição, mas afirmou que Ronaldo fez sim sexo com sua amiga, também travesti Carla. André também acusou Ronaldo de envolvimento com drogas e chegou até a publicar um vídeo no YouTube para provar a identidade do jogador. Não, para provar que é você é você. Como não precisa? O caso foi parar na delegacia e em um comunicado oficial divulgado por sua assessoria de imprensa, Ronaldo defendeu-se das acusações dos travestis de que teria usado drogas. O fenômeno afirmou estar sendo vítima de uma extorsão. Algumas semanas mais tarde, Ronaldo deu uma entrevista para o Fantástico, na qual afirmou estar arrependido e envergonhado. Ele ratificou que não usou drogas e que não percebeu que as garotas de programa não eram mulheres. Na mesma entrevista, garantiu que é completamente heterossexual. Travesti, eu sou completamente heterossexual e acho que isso não tem dúvida. No final de 2008, o caso chegou aos tribunais. André foi posteriormente acusado de extorsão contra o jogador. Em 3 de outubro de 2008, o apartamento que Albertini morava acabou pegando fogo e matando seu colega de quarto. André morreu no início de julho de 2009, aos 22 anos, devido a uma meningite. Ele tinha AIDS. E por falar em jogadores, um outro episódio chamou a atenção em 2010, época em que o então goleiro Bruno, do Flamengo, declarou ter conhecido Elisa Samúdio em uma orgia, que é muito comum no meio. O programa Fantástico da Rede Globo então fez uma matéria, na qual explorou um pouco do submundo que envolve o sexo sem limite em festas secretas. Na Europa, as festas acontecem na casa dos jogadores, no Brasil geralmente em sítios alugados ou suítes de hotéis 5 estrelas. Mas um trecho da matéria chamou muita atenção. Nele é mostrado um e-mail que, segundo o Fantástico, foi enviado à emissora por uma agência de garotas de programa. O trecho permanece na tela por alguns segundos. Ocorre que, se você ampliar a imagem, é capaz de ler um pouco mais além do que é mostrado. De acordo com o site Não Salvo, este seria o conteúdo da carta enviada para o programa. 8, entendeu? Assustei. Tudo jogador de futebol. Tudo de cueca, bermuda, largado, as roupas tudo espalhadas pelo chão. Eu não saí com os 8, porque eu não ia dar conta de muito homem. Você saiu com quantos? Saí com 2. E os outros 6 ficaram o quê? Ficaram olhando? Ah, estavam tudo bêbados. Você não tem noção como que eles bebem. Muito. E não dá pra acreditar que um atleta detona o corpo desse jeito. Na ocasião, o jornal Meia Hora procurou as assessorias dos jogadores em questão. Uma delas informou que o jogador não foi localizado para comentar o assunto. Já a outra informou que só falava da vida pessoal dele. Por meio da Central Globo de Comunicações, a emissora informou que nenhuma das imagens expôs os nomes, já que não foram destacados, e que a reportagem não cita ninguém. A Globo ainda alegou que não se responsabiliza por imagens processadas e manipuladas por terceiros. Moral da história: se você for famoso, muito cuidado com a vida sexual.